Reuniões bem importantes no Vasco na véspera da estreia do Campeonato Brasileiro e também confirmação de contratação importante no Vasco. Acompanhe tudo isso e um pouco mais no vídeo de hoje. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Neste domingo, o Vasco, enfim, voltará a campo para um jogo oficial, estreia do Campeonato Brasileiro de 2024 em um compromisso contra a equipe do Grêmio, o jogo esse que acontece em São Januário, às 16 horas e que promete, assim, ser um bom jogo para o torcedor vascaíno, que espera que a sua equipe possa corresponder em campo. O técnico Ramon Dias, que tem finalizado já a preparação do Vasco, está determinado a começar com o pé direito o Campeonato Brasileiro de 2024. E para isso tem planejado durante as últimas semanas, onde o Vasco passou por muitos treinamentos com importantes mudanças na equipe titular. A formação do time será cuidadosamente bem selecionada para garantir com que o Vasco busque o tal equilíbrio também mencionado por ele, e uma performance que faça com que o Cruz Maltino possa render principalmente nessa primeira rodada contra a equipe do Grêmio. Para isso, o Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo, Lucas Piton na defesa, no meio Matheus Carvalho, Sforza e Galdames, e no ataque o trio de ataque sendo composto por Rossi, David e Verrete. O objetivo é um e único para todos os jogadores, é garantir a vitória do Vasco contra o Grêmio na rodada de iniciação do Campeonato Brasileiro, sempre muito importante. O Vasco que buscará fazer muito diferente do que foi no primeiro turno de 2023, onde a equipe conseguiu pouquíssimas vitórias naquele período, onde era comandado por basicamente Maurício Barbieri, que passou a grande parte do primeiro turno comandando o Vasco. Agora com o Ramon Dias, técnico que conseguiu dar uma cara nova ao Vasco desde o Campeonato Brasileiro de 2023 durante a segunda metade do campeonato, agora terá a oportunidade de iniciar o campeonato nacional com o Vasco e para isso buscará também um rendimento bem mais agradável do que foi na temporada passada. Para isso necessita vencer esse primeiro jogo para que consiga ter uma perspectiva melhor e principalmente fazer com que seu torcedor possa continuar acreditando que essa equipe fará um bom campeonato. Você, torcedor vascaíno, acredita que a equipe do Vasco tem, assim, melhores qualidades do que a de 2023? Comenta aqui abaixo a sua opinião também em relação a esse comparativo. Para esse compromisso contra a equipe do Grêmio, quem muito provavelmente deve estar acompanhando a partida em São Januário será Josh Wander, sócio fundador da 777 Partners, principal acionista do Vasco, que chegou no Rio de Janeiro ainda na última sexta-feira e teve uma agenda bem corrida no mesmo dia em que chegou. Seu primeiro compromisso foi uma reunião com o presidente da associação, Pedrinho, onde estiveram discutindo principalmente o futuro do clube e as possibilidades de investimento em relação ao time carioca. Um dos principais responsáveis pela 777 Partners também teve uma reunião bem importante com a comissão técnica do Vasco, formada por Ramon Dias, técnico do Vasco, e Emiliano Dias, auxiliar técnico. Essa reunião aconteceu ainda na Barra da Tijuca e teve uma conversa bem produtiva, ainda de acordo com o que se foi divulgado pelo Globo Esporte. A chegada dele ao Rio de Janeiro e também as reuniões com a diretoria e comissão técnica demonstram o interesse da 777 Partners em buscar também reverter algumas situações após muitas críticas que o Cruz Maltino esteve sendo buscado pelo torcedor vascaíno após a eliminação do Campeonato Carioca, saída de Alexandre Matos, entre outros. A reunião com Ramon Dias e Emiliano Dias foi justamente sobre também algumas demandas que o Vasco ainda necessita em seu elenco para essa temporada de 2024. O Cruz Maltino ainda não conseguiu alcançar o elenco que tem 100% dos desejos do técnico Ramon Dias. Falta sim alguns detalhes e justamente para isso o Cruz Maltino tem corrido contra o tempo, aproveitando essa janela nacional para que consiga
demandar alguns esforços buscados e alguns objetivos que foram traçados pelo técnico Ramon Dias. Você, torcedor do Vasco, o que pensa a respeito disso? Deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse assunto. O Vasco, enfim, conseguiu alcançar a contratação de um meio-campista. Após algumas conversas, o Cruz Maltino conseguiu um acordo recente com o Atlético Paranaense. O clube carioca conseguiu garantir a chegada do volante Hugo Moura, de 26 anos. Ainda de acordo com o que se foi divulgado pelos jornalistas Vene Casagrande e Lucas Pedrosa, a negociação envolvendo Hugo Moura e em sua chegada ao Vasco gira em um investimento superior a 10 milhões de reais por parte do Cruz Maltino. Esse é um montante que representa o investimento financeiro do Vasco na busca por resolver de vez o principal problema de seu meio de campo, a marcação. Aos 26 anos de idade, o jogador que chegará ao Cruz Maltino tem características que certamente buscarão ser exploradas no Cruz Maltino. A sua contratação, com um contrato que terá um período de 3 temporadas, evidencia também a busca do Vasco por corrigir algo que foi pedido em exclusivo pelo técnico Ramon Dias. Essa parte da marcação do meio de campo do Vasco já era algo bastante discutido pelos torcedores vascaínos desde o início da temporada. Nas últimas 2 temporadas, jogando pelo Atlético Paranaense, ele teve uma média superior a 40 jogos por ano, algo que também se torna bem significativo, tendo em vista que o jogador era utilizado com uma frequência até que considerável na equipe do Atlético Paranaense. O volante de 26 anos retorna agora ao Rio de Janeiro para jogar ao Vasco, tem a possibilidade de fazer 2 posições no meio de campo, tanto como volante como também como meia central um pouco mais à frente. Agora é necessário aguardar para ver se esse jogador, que chegará ao Rio de Janeiro brevemente para se apresentar ao elenco do Vasco e assim iniciar a sua trajetória como atleta do Cruz Maltino, conseguirá resolver a principal problemática do Vasco, que é essa questão em relação à marcação. Ramon Dias terá que novamente utilizar o jogador para passar todas as instruções táticas necessárias e como gostaria de vê-lo atuar dentro de campo. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.